Salve, salve, rapaziada. Tudo bem? Para quem chegou de modo, vamos dizer assim, aleatório nesse vídeo, meu nome é Thiago Sonho, sou baterista, percussionista, beatmaker. É... E para quem chegou de forma, vamos dizer assim, já conclusiva, já sabendo quem eu sou, agradeço a presença, né? Agradeço você ter acessado esse vídeo. Esse vídeo vai começar a fazer uma vai ser parte de uma série de vídeos que vão tratar aqui é, de dar um pouquinho de upgrade, vamos dizer assim, no conteúdo do meu canal. Né? Então, se você entrou de forma aleatória, peço para você se inscrever aqui no canal. Né? Já tem um conteúdo novo aí que eu tô tocando um tema do Willy Produtor, né? Então, se você puder ativar o sino aí também para receber a notificação dos próximos vídeos, né? Então a gente vai ter um conteúdo de vídeo bastante desde material tocando, material técnico de bateria e percussão e também um pouco de bate-papo a respeito de algumas coisas a respeito da minha carreira, tá? De modo feito de modo bem assim, é, não vou dizer precário, mas de modo não tão profissional a nível de vídeo, né? Dessa coisa de luz, estou trabalhando a luz aqui, estou entendendo como que vai ser, ó, né? Então, mas com certeza o conteúdo que eu quero passar são casos a respeito da minha carreira, né? Eu tenho uma carreira de aproximadamente 17 para 18 anos, né? Trabalhando com música. E gostaria de falar um pouco, vai ser uma série de vídeos que vai falar a respeito de uma série de coisas também, e com certeza é um espaço para troca de ideias, não só para é, eu passar, jogar informação, mas também para receber aí nos comentários de vocês, tá certo? Bom, eu vim falar nesse vídeo um pouco do meu começo musical, né? Que é por onde normalmente a gente começa quando a gente fala a respeito da nossa carreira, né? Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque o meu começo musical não foi o começo musical, vamos dizer assim, aquele clássico, né? Aquela coisa de é, ter começado criança, ter começado, né? De forma já aprendendo. Eu não vi de família de músicos, né? Eu venho de uma família que me apoia muito, mas não uma família de músicos. Eu comecei, me aproximei na bateria a partir do momento que teve o advento também da MTV aqui no Brasil. Quem tem 40 anos como eu sabe do que estamos falando, né? Era uma das únicas formas da gente ver de fato músicos tocando, né? A não ser os programas também de TV que eram de repente um pouco mais tarde, né? Aí tinha alguma coisa ao vivo, mas como eu era um garoto mesmo, né? Estamos falando aí do começo dos anos 90, eu tinha 10 anos. Quando a MTV chegou, foi um lugar que a gente via muito os músicos tocando, né? Os músicos, as bandas tocando, diversos estilos e tal, a gente via de fato tocando e não era aquela coisa tão, por exemplo, dublada como a TV. A TV, por exemplo, era um lance muito dublado, né? Os caras com o instrumento tudo desplugado. Pelo menos no clipe a gente via um pouco mais de performance das bandas. E além da gente ver essa performance das bandas, a gente via também um trabalho de quando tinha os shows ao vivo, aí a gente via a banda performando de fato, né? Então foi um negócio muito impactante para mim, né? Pensa que naquela época não tinha internet, não tinha esse acesso fácil a registros visuais de músicos performando, né? E então foi uma coisa de muito impacto e foi na MTV. Eu anotei algumas coisas aqui que eu não posso esquecer de falar. Foi na MTV que eu tive o meu primeiro contato visual com o instrumento, com a bateria. Uma coisa que me marcou muito foi o Igor Cavalera, na época do Sepultura, que ele estava. Tinha alguns clipes deles do Sepultura rolando, e foi uma banda que eu me apaixonei de cara, né? E uma banda que eu iria seguir aí durante muito tempo. Fui muito fã. Cheguei a conhecer pessoalmente o Igor, cheguei a ter uma, uma pequena amizade assim com o Igor, acompanhei o Igor em muitas coisas. Também tenho até hoje uma amizade com o Andreas Kisser, né? Que é um cara fenomenal. Cheguei a tocar com ele
Na verdade, eu toquei em um evento do Andreas Kisser, que foi quando ele tocava ali no Blém Blém, o trabalho solo dele, Brasil Rockstars, né? Eu e a banda que eu tinha com uns amigos, que já já a gente vai chegar nisso. Bom, e como é que eu cheguei a esse trabalho de querer viver da música? Na verdade, essa época da MTV, que eu era garoto, eu comecei a querer reproduzir uma bateria, mas eu primeiro queria imitar as pessoas que eu via na TV tocando. Então eu montei num sofá, eu distribuí as almofadas como se fossem peças de bateria, né? E pegava a parte de baixo dos cabides da minha mãe, né? Que claro que rolava muita bronca a respeito disso, e aí eu ficava imitando os discos que eu tinha, e eu tinha uma fita na época do Chaos AD de Sepultura. Foi um disco que determinante assim para eu começar a ouvir a bateria de fato, né? E já tinha aquela coisa do Sepultura experimentando umas percussões e tudo mais, né? Era um disco que eu tocava, tentava imitar, tocando e tal, conforme eu via na TV também a movimentação, né? Por exemplo, eu descobri, quando a MTV filmou um show do Metallica e filmou o Les Ulrich de trás, que eu percebi que se pisava em algum tambor no chão. Eu não tinha essa noção, né? Então ali que eu fui descobrir que, pô, o cara pisa ali e executa, então esse grave aqui vem dali, de onde ele pisa. E aí eu comecei a prestar também atenção nas pernas, né, dos caras, mesmo de frente, aí você já vê levantando e tal. E fiz isso durante muito tempo. E aí um dia meu pai e minha mãe desencanaram assim, e falaram: "Meu, vamos comprar uma bateria para ele". Meu pai foi no Mapping, o Mapping, quem tem 40 anos sabe do que se trata. E aí foi lá que eu comecei a pegar realmente um instrumento para tocar. E aí meu pai chegou com o instrumento, fiquei super feliz, montei e saí tocando algumas levadas assim, né? Básicas, claro. E aí ele ficou em choque porque, pô, como é que ele aprendeu? Como é que ele já sabe assim sair tocando? Era exatamente desse trabalho de movimento que eu fazia, né? E já fui criando esse entendimento motor, né? Vamos dizer assim. Isso aos 14 anos, e aí tinha um amigo, os vizinhos. Tinha um vizinho que era o Natan, que tinha uma guitarra. Se o Natan vê isso, quero ver se ele comenta aí, se ele lembra. Ele colava na minha casa, a gente tocava de tudo. Tocava todos os estilos de rock, né? Que é aquela coisa adolescente mesmo e tal, né? Da época. Desde Nirvana até Ratos de Porão e tudo mais, né? E aí, nessa época, começou a ter o boom da internet, né? A internet surgiu e foi um impacto muito grande porque surgiu a figura a coisa do computador pessoal também, né? Ter um computador dentro da sua casa, não mais aquela coisa de empresa e tal. E aí meu pai chegou para mim e falou: "Olha, você vai ganhar uma grana. Você vai ter que fazer uma grana aí, porque esse cenário da internet vai te dar uma boa projeção de carreira", aquelas preocupações de pai, né? De ter o filho é, é, financeiramente estável, né? No futuro, então escolher uma carreira e tal. E aí eu fui e fiz o meu colegial técnico em informática. Depois, e aí durante o colegial eu ainda pegava um pouco na batera e tal, mas aí depois do colegial eu passei a trabalhar, fiz estágios na área de tecnologia, a internet estava explodindo muito e eu comecei uma carreira e aí eu fui largando um pouco a bateria, largando. Passei uns anos sem tocar, acredito que uns 5 ou 6 anos, até que eu me mudo, isso tudo que eu não falei, né, gente, era em Guarulhos. E aí, esse que eu me mudo para São Paulo. Em São Paulo, eu trabalhei em algumas empresas, tal, fui trabalhar numa desenvolvedora de internet onde eu conheci um cara que trabalhava com Sepultura, que era o Estevam, né? Estevam Romera. E aí, assim, foi se criando uma amizade, né? De som, puta, meu, ouve isso, ouve aquilo e tal. E aí, depois de uns 2 anos, assim, o Estevão foi morar numa casa
né? Aonde tinha uma sala que ele fez um isolamento e a bateria do irmão dele estava lá, só que o irmão dele estava viajando. Aí ele chegou pra mim e falou: meu irmão tá na Austrália, tal, a bateria tá lá parada, vamos lá tocar um pouco. E aí começou a minha conexão de vez com a bateria. Ali foi onde começou minha conexão de vez e de vez com a música mesmo. Porque até esse ponto eu trabalhava com Sepultura, e aí foi quando eu conheci os casos de Sepultura, e aí a gente andou, eu como fã andei vendo eles por vários lugares, teve show que eu fui, vi passagem de som, aquele envolvimento em palcos grandes que a gente via de bastidores e tudo mais, isso me deu mais ânimo ainda para continuar, para querer trabalhar com música. E foi muito legal porque, né, acompanhar uma banda deste tamanho enorme, nesse nível de bastidores, começou a mostrar umas coisas bem legais, assim, né, meu? Como é que funciona uma banda, como é que funciona pessoas que vivem da música, como elas pensam e tudo mais. Né? Desde a banda até técnicos também. E aí rolou da gente começar a tocar nessa sala, eu e Estevam. A gente tocava tipo o que eu usei o dia inteiro de Sepultura, por exemplo. A gente tocava várias coisas, outras coisas que a gente gostava também. E daí nasceu uma banda que era meio cover de Sepultura, que tinha músicas próprias também, que era o Escória, né? E aí a gente começou a ir tocar pelo prazer de tocar. Mas eu já tinha dentro de mim uma coisa assim que estava pensando assim, pô, eu quero fazer música. Eu quero fazer som, não adianta. Eu quero trabalhar com música, eu quero desempenhar isso, né? Nessa altura eu também estava trabalhando eu passei a trabalhar na agência do Estevam, né? Com mais 3 sócios, tinha a agência de internet V6. É, E aí, nessa época, o Flávio me chegou um dia com ele me mandou uns MP3 do James Brown. E aí eu ouvi o James Brown. E aí, o que acontece? Como eu tinha ouvido um pouco de rap nos anos 90, assim, que tinha uma mescla com metal e tal, então eu ouvi e comecei a reconhecer os raps eu tinha um primo, Luiz Sérgio, que me mostrou Racionais e tal. Eu comecei a reconhecer aquela música que era do Racionais. Ah, o Racionais está sampleando esta música que é mais antiga. Então é o James Brown. Então vamos conhecer o James Brown. Comecei a conhecer o James Brown e minha cabeça explodiu. Aí eu fiquei assim, em choque com aquela musicalidade toda. E aí eu comecei a ouvir outras coisas. E aí comecei a ouvir outros tipos de som, outros estilos de som, e eu já tava numa onda de querer viver da música. Aí a primeira coisa que eu fiz, que eu pensei assim, se eu vou viver da música, eu vou ter que radicalizar um pouco a minha mente musical. Então eu decidi, ao invés de já estudar bateria de cara, eu fui estudar percussão primeiro, porque em toda a musicalidade que eu via, a percussão tava ali. Eu ouvia o samba, tava ali, eu ouvia outros estilos de música brasileira tava ali, eu ouvia música cubana tava ali. Eu cheguei à conclusão que a percussão está no fundamento dessas outras musicalidades, então eu vou estudar percussão. Fui para o Conservatório Souza Lima, foram 2 processos bem interessantes. Fui para o Conservatório Souza Lima e também entrei para a bateria da Vai Vai, né? Que foram 2 processos que me enriqueceram muito, porque eu pude estar aprendendo de forma formal mesmo, a formação musical, e eu também pude estar na rua, que é onde o bicho pega, o negócio acontece, né? Também na época entrei para o Balé Afro-Coteban, que deu uma mudada na minha forma de ver a música, mas esse é assunto para um outro vídeo, né? Que eu vou fazer só a respeito desse assunto. E ali, ao mesmo tempo, eu comecei uma banda de soul, que era o Souza. Souza. A gente começou a tocar na noite e tinha eu, o Flávio, né? E mais algumas outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho. Alguns eram músicos, outros não eram músicos
como eu, na época, que eram assim, amadores de outro emprego e tal. E a gente começou a tocar na noite, começou a ter muito trabalho, a gente começou, né? Nessa época eu também estava com outra banda com o Estevam, que era o Desalmado, né? Eu sempre fui um cara que tive um monte de projetos, né? Mas nessa época eu estava com o Estevam no Desalmado também, né? Que começou com o nome de El Fuego, era uma banda de metal extremo. Aí hoje virou Desalmado o nome, meu, os caras têm uma obra pronta aí, vários discos prontos, turnês feitas e estão na caminhada aí. Então, essa época eu tava tocando muito, né? Não de tocar muito, mas eu tava tocando bastante, bastante frequência e tava desenvolvendo, estudando essa musicalidade toda. E de manhã eu tava. E aí, né, ia tocar à noite, madrugada tal, de manhã eu tava no escritório. E aí o pessoal do escritório, que foi muito brother meu, que eram todos amigos, né, de outros escritórios que a gente tinha trabalhado junto, mas foram eles que seguraram a minha barra, porque, pô, bicho, muito cansaço, duas funções acumuladas, aí você já não presta atenção no que você tá fazendo no escritório, aí você tá com uma vontade de ser músico e tal. Foi aquela, sabe, os caras seguraram muita onda pra mim, porque eu fiz muita cagada, meu irmão. Bom, e aí aconteceu que, bom, dali teve um dia que eu planejei e falei, aí já avisei na minha empresa, ó, daqui 1 ano eu vou parar de trabalhar com tecnologia, eu vou trabalhar com música, vou viver de música. E aí no meio deste ano houve problemas, né, corporativos, financeiros e tal, na empresa, e eles adiantaram o meu plano. E aí, bom, eu me vi num lugar assim, pô, vou viver da música agora. Neste momento eu tinha já terminado minha formação no Souza Lima e eu fui para o IPT estudar bateria, né? Dentro do IMT, né? O IPT. Estudei com o Diego Gil por 4 anos. Estudei um pouquinho também com o Giba Faveri, aulas valiosíssimas. E aí eu já comecei a viver da música. Eu comecei a tocar com uma cantora latina, que é a Kelly Moore, né, tal. E aí eu comecei a encarar o desafio de viver da música. E é nisso que eu vou falar, é nesse assunto que eu vou tocar num próximo vídeo, tá? Pra gente entender um pouco também e para eu poder passar para vocês qual foi a minha experiência ao ir viver exclusivamente da música, tá bom? Assina o canal aí, ativa o sininho, já já tem próximo vídeo, vou fazer a respeito desse assunto e vai ter muito mais conteúdo aí para vocês, tá bom? Valeu!